Oi, galerinha, tudo bem? 30 de agosto de 2021, essa é a nossa matéria de matemática. Vocês vão abrir o livro didático de vocês e nós vamos trabalhar da página 160 até a 162 hoje. Então, 160, 161, 162, tá? Tia Vanessa hoje vai fazer para vocês um resumão do nosso conteúdo, porque na página 160, ela já vem com o título de simplificação de frações, tá? Lá explica passo a passo como é que acontece a simplificação, tá? E eles vão dar ênfase lá no nosso livro a uma palavrinha chamada equivalência, né? Então, nós vamos trabalhar frações que são equivalentes. Essas frações equivalentes, não sei se vocês se lembram, né? A gente está estudando elas aí há alguns dias já. São aquelas frações que quando a gente multiplica ou divide, né, a gente tem representações parecidas de uma mesma fração, né? Então, por exemplo, a gente tem, vou dar o exemplo aqui para vocês de 1/2, tá? Se eu tiver a fração 1/2, eu consigo fazer a equivalência dela multiplicando ela para cima, né? Por exemplo, eu consigo encontrar a equivalência dela multiplicando por 2. Que eu vou ter aqui 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Posso achar, por exemplo, a equivalência dela por 5? Posso. Só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Aqui eu estou encontrando a equivalência de números que são maiores, né? Elas estão mais divididas. O que acontece? Quando a gente trabalha com a fração, a gente pode achar a forma mais simplificada, que seria esse número aqui, ó, que a gente chama de forma irredutível, ou de fração irredutível. O que é essa fração irredutível? É aquela que não dá mais para mexer, né? É o menor número, que não se divide mais por ninguém. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma fração como essa, ó, como essa aqui, ó, a gente sabe que essa fração aqui ela é aparente, não é? Porque a gente consegue dividir o 9 por 3 e achar um número que seja natural, né? 9 dividido por 3 é 3. Isso é fração irredutível? Não, eu encontrei aqui o quê? Um número natural. O que seria uma fração irredutível? Se eu tivesse, por exemplo, o número 3 nonos, daqui eu consigo uma fração irredutível. Como assim, professora? Eu posso pegar essa fração aqui, ó, e dividir tanto 3 pelo 9 por um número que os dois têm em comum, que seria, por exemplo, o número 3. Observando lá na tabuada, eu vejo que tanto o numerador quanto o denominador, eles dividem por 3. Então, o número que eu multiplico por 3 para dar 3 é o número 1, e o número que eu multiplico por 3 para dar 9 é o número 3. Então, aqui eu tenho uma fração que ela é irredutível, que eu não consigo mais dividir por ninguém. Então, essa aqui é uma forma de fração irredutível. Isso aqui é simplificar uma fração, achar a forma da fração irredutível. É isso que está sendo explicado na página 160 e na página 161. Para vocês verem que é algo simples, que a gente já estudou, né? A gente está fazendo o contrário. Aqui eu estou achando a equivalência. Como é que eu encontraria a fração irredutível de 2/4? Eu dividiria, ao invés de multiplicar, eu estaria dividindo, tá? Eu estaria dividindo os 2 pelo número 2, né? Porque são números pares, aqui fica fácil da gente fazer por número 2, né? O número que eu multiplico por 2, que dá 2, é o número 1. E o número que eu multiplico por 2 para dar o número 4 é o número 2. Então, 1/2 é a fração irredutível. Então, eu estou fazendo o caminho ao contrário. Aqui, ó, se eu tivesse os 5 décimos e eu dividisse os 2 por 5, eu encontraria essa fração aqui também, ó, 1/2. Por quê? O número que eu multiplico por 5 para dar a resposta 5 é o número 1. E o número que eu multiplico por 5 para dar a resposta 10 é o número 2. Tá? Por que a tia está falando
número que eu multiplico, isso aqui é divisão. Porque na divisão, a gente precisa de um número que multiplique por outro número para dar um outro resultado. É como se tivesse assim, ó. Qual o número que eu multiplico por 5 para dar a resposta 5? 1. Tá? Então, é como se a gente estivesse fazendo essa continha, tá? Mas vamos lá. O nosso livro, ele apresenta um outro exemplo aí com um número que é bem conhecido, que é um número 6 nonos, né? Vamos ver aqui a fração 6 nonos. Se você analisar o número do numerador e do denominador, você vai ver que eu encontro tanto 6 quanto 9 em uma tabuada comum. Eu não encontro 9 na tabuada de 6, nem o 6 na tabuada de 9. Mas eu encontro o 6 e o 9 na tabuada de 3. Observe para vocês verem. Na tabuada do 3 eles se encontram. Então, a gente pode pegar a tabuada e procurar tanto o numerador quanto o denominador naquela tabuada. Tá? Quem tem ela aqui na cabeça, procura mentalmente. Quem ainda não conseguiu memorizar a tabuada, pode fazer isso na tabuadinha física mesmo. Tá? Abre a tabuada e procura o número 6. Qual tabuada que você acha o número 6? Na do 2, na do 3 e na do 6. Né? E o 9, em qual que você encontra? Na do 2 eu não encontro. Mas eu encontro na do 3 e na do 9. Então, qual que é o número que eles têm em comum? O número 3. Então, é pelo 3 que eu vou dividir. Tá bom? Então, você sempre pode fazer assim, tá? Busca as tabuadas que você encontra esses números e vê qual que eles têm em comum. Tá bom? Então, encontrei aqui que é a tabuada do 3. Vou fazer a divisão. 6 dividido por 3 é 2. Por quê? 2 vezes 3 é 6. Passei o meu tracinho. 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, eu tenho uma fração 2 terços. Se você observar o número 2 terços, você vai ver que ele já é a fração irredutível. Eu tenho um número par e um número ímpar, né? Eu tenho um que só divide por 2 e o outro que só divide por 3. Então, eles não têm nada em comum e eu encontrei a minha fração irredutível 2 terços. Tá certo? Tem um outro exemplo no livro de vocês, que é um número 12/18. Está lá na página 161. Ó, vamos analisar esse número aqui, ó. 12/18. Se eu for na minha tabuada e procurar o número 12, eu vou encontrar ele na tabuada de 2, na tabuada do 3, 3 vezes 4 é 12. Na tabuada do 4 tem o 12? Tem, 4 vezes 3, né? Então, na do 4. Na do 6, porque 6 vezes 2 é 12, né? Depois eu consigo encontrar em outra tabuada? Não, só na do 12. Então, esses aqui são os números das tabuadas que eu encontro o número 12. Tabuada do 2 é 2 vezes 6. O 3, 3 vezes 4. 4 vezes 3. O 6, que é 6 vezes 2. E o 12. Tá? Então, eu encontro nessas tabuadas aqui. E o 18? Eu encontro na tabuada do 2. Aí depois eu encontro na tabuada do 3. 3 vezes 6 é 18. Na do 4? Tem nenhum número que eu multiplique por 4 que dá 18. Na do 5, não. Na do 6, de novo. Na do 7, não. Do 8, não. Do 9, 9 vezes 2, né? Na do 9 tem. A de 10 não. E depois só a tabuada do 18 mesmo. Então, qual que é o maior número que eles têm em comum? Eles têm o 2 em comum, o 3 em comum, o 4 não. Eles têm o 6 em comum. Ó, que é o maior deles. Aí depois eu tenho o 9 e o 12, o 18 e o 12, que também não são em comum. Então, eu tenho a tabuada do número 6. Eu posso dividir os dois por 6. Que eu vou encontrar qual o número que eu multiplico por 6 que dá 12? É o 6 vezes... Quanto que dá? 6 vezes quanto que dá 12? 6 vezes 2, né? Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 18? Ah, o número 3. Encontrei aqui o número 2 terços. É irredutível? Sim, é irredutível. Porque o 2 ele só divide por 2 e o 3 só divide por 3.
certo? Teria uma outra forma de fazer? Teria, eu podia estar dividindo por 2, por 3, quer ver? Só que você vai observar que você vai caminhar mais um pouquinho, ó. Se eu divido os 2 por 2, que eles são pares. Aí eu vou achar o número 6 e o número 9. Depois eu posso dividir eles por 3, né? Vai ficar 2 e aqui o 3. Qual que é a forma certa de se fazer? A forma que você achar mais fácil, tá? Não existe certo e errado, não. A forma que você achar mais fácil, desde que você chegue na resposta final. Belezinha? Tem um outro exemplo, que é aquele que tem um número terminado em 0. Que é como se a gente estivesse fazendo a divisão por 10, né? Então, a gente tem aí o exemplo do 30, 40 avos. Eu posso falar que eu estou dividindo por 10, ou então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Que equivale à mesma coisa, né? Se eu cortar os zeros, eu tenho a fração 3/4. Por que ela é fração irredutível? Porque o 3 só divide por 3 e o 4 divide por 2 e por 4. Eles não têm nada em comum. Então, é nossa fração irredutível, tá? Professor, o que é que eu vou fazer de exercício hoje? Nós vamos fazer os exercícios 1, 2 e 3 da página 161 e 162. Então, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, tá bom? Presta atenção que eu vou chegar aqui bem pertinho de vocês. Ó. Considerando as figuras ao lado, escreva as frações que representam a parte colorida de lilás de cada figura. Você vai olhar qual que é a fração que temos aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é a fração? Ela tem 10 partes, nós usamos, tá? E a outra? 1, 2, 3, 4, 5, e nós usamos uma, né? Agora, qual das duas frações é uma fração irredutível, que é aquela que não dá para ser mais dividida por ninguém? É a primeira ou a segunda? Coloca a resposta aí. A número 2, bem simples, ó. Observe na ilustração ao lado as crianças brincando. O número de crianças sentadas representa que fração do número de crianças que aparecem na ilustração? Então, você vai ver que tem uma que estão sentadas, né? E quantas que tem no total, juntando com essas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual que é a fração que a gente tem? Tantas que ficou sentada é o numerador e o total delas é o denominador. Qual que é a forma irredutível dessa fração que você encontrou? Simplificando ela. Qual que é a fração irredutível? Acha quais são os números que elas têm em comum e faz aquilo que a tia Vanessa fez ali no 4, tá? Agora, na número 3, pede para você marcar com X, ó. Caio recebeu as fichas a seguir. Marque com X os quadrinhos correspondentes às fichas com frações irredutíveis, que são aquelas que não dá mais para mexer. Por exemplo, 1/4 é irredutível. 1 só divide por 1, 4 só divide por 2 e 4. Eles não têm nada em comum, então essa aqui você vai marcar um X. O 2 e o 5. O 6 e o 10. Você vai comparar o 2 quintos e o 6 décimos. Ó, essa aqui, por exemplo, já vou falar de cara, ó. O 6 divide por 2 e o 10 também divide por 2. Então, ela não é uma fração irredutível, tá? Então, vocês vão marcar apenas as irredutíveis, tá certo? Então, vamos fazer a atividade 1, 2 e 3 da página 161 e 162, tá? Certinho? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia Vanessa, tá? Depois de assistir o vídeo, tá bom? E a tia só vai explicar pra você depois que você assistir a videoaula, tá certo? Beijinhos, até mais, tchau!